iniciar uma série de observações a respeito de problemas combinatórios envolvendo permutações de objetos. Os problemas de permutações nos revelam certas características que, se bem observadas, certamente vão facilitar tanto o raciocínio quanto o desenvolvimento da resolução dessas questões. E uma característica muito comum desses problemas é quando, na ordenação dos objetos propostos, alguns desses objetos já tenham a sua ordem pré-estabelecida. Por exemplo, a questão nos questiona de quantas formas podemos ordenar determinados objetos, sendo que um desses objetos deve ficar necessariamente em primeiro lugar. Ou, quando um desses objetos deve ficar em primeiro e um outro objeto deve sempre ficar em último. Isso é uma característica muito comum em problemas envolvendo permutações. Então, comecemos com o seguinte exemplo. Quantas são as permutações dos objetos A, B, C, D, E e F que começam com A? Com a condição de que a ordem criada, a permutação determinada, deve necessariamente começar com o objeto A, um raciocínio absolutamente simples para resolver esse tipo de situação é: fixa o objeto na posição que deve ser determinada para ele. No caso, o objeto A está fixado na primeira posição. O objeto A sai do grupo dos objetos ordenados. Então a pergunta agora passa a ser: de quantas maneiras diferentes podemos ordenar 5 objetos? E aí, cada vez que eu ordeno 5 objetos B, C, D, E e F, eu coloco o objeto A à frente, e aí eu estarei ordenando os 6 objetos e obedecendo a condição de que o objeto A fique sempre à frente. E respondendo à pergunta de quantas maneiras pode-se ordenar 5 objetos, ora, se eu tenho 5 posições para 5 objetos, o número de maneiras de ordená-los é dado por 5 fatorial. 5 fatorial, que é equivalente a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, cujo resultado é 120. Então há 120 ordens possíveis para esses 5 objetos, e para cada uma dessas ordens, colocando o objeto A à frente, nós estaremos então ordenando os 6 objetos e respeitando a condição de que o objeto A fique sempre na primeira colocação. Então a resposta, 120. Então, continuando a desenvolver esse raciocínio, observemos esse segundo exemplo. Quantas são as permutações dos objetos A, B, C, D, E e F que começam com A e terminam com B? Basta então fixar o A na primeira posição, fixar o B na sexta e última posição, e basicamente ordenar os objetos restantes. Então, para ordenarmos os objetos restantes, A e B saem do grupo dos objetos que serão ordenados, uma vez que a ordem deles já está pré-fixada, pré-determinada. Então, começando com A e fixando com B, o número de maneiras de ordenar os outros objetos, os outros objetos são 4 objetos. Então, 4 objetos para 4 ordens, o número de maneiras que nós podemos ordenar 4 objetos distintos é dado por 4 fatorial. 4 fatorial, cujo produto, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, resulta em 24. Então, assim, 24 é o número de maneiras tanto de nós ordenarmos 4 objetos, como, nesta situação específica, representa o número de maneiras de nós ordenarmos 6 objetos, de tal forma que essa ordenação, ou essa permutação, as permutações possíveis, sempre comece com A e termine com B. Então a resposta, 24. Vamos então aplicar este tipo de raciocínio no seguinte problema. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos, sendo um deles restaurante. Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, o número de modos diferentes de montar a composição é
As opções são 120, 230, 500, 600 ou 720. Cada composição representa nada mais do que uma ordem para esses objetos. Os objetos em questão são a locomotiva, o vagão-restaurante e mais outros 5 vagões. Ou seja, cada composição é uma ordem para esses 7 objetos. O problema nos questiona sobre o número de modos diferentes de montar essa composição. Então isso nos remete para o número de modos diferentes de ordenarmos esses 7 objetos. Mas não é uma ordenação qualquer. Se não tivesse qualquer restrição, o número de maneiras de ordenarmos 7 objetos é dado por 7 fatorial. O problema está resolvido. Mas o problema vai além. Ele impõe uma condição no qual, da ordenação que deve ser feita para esses 7 objetos, a locomotiva deve aparecer em primeiro lugar. Então isso é uma condição imposta. Então eu preciso ordenar os 7 objetos, de modo que o objeto que eu chamei aqui de L, que é a locomotiva, deve aparecer sempre na primeira posição. E o vagão-restaurante, que eu chamei aqui de objeto R, não pode aparecer na segunda colocação. Ele não pode vir imediatamente após a locomotiva. Então, eu vou tomar um dos outros objetos, um dos outros vagões, A, B, C, D e E, para ocupar a segunda posição. Então observe que esse objeto, eu vou colocar o objeto B, mas não há a necessidade de ser precisamente o objeto B. Então neste lugar pode aparecer tanto o objeto B, quanto o objeto C, quanto o objeto D, quanto o objeto E, tanto quanto o objeto A. Então eu estou colocando a título de ilustração o objeto B na segunda posição. E daí eu vou agora ordenar os objetos restantes. Agora a única preocupação é em ordenar os demais objetos. E agora, lembrando que o objeto L já está aqui e o objeto B já está aqui, então nós temos outros 5 objetos para 5 posições. E o número de maneiras de nós ordenarmos 5 objetos é dado por 5 fatorial. 5 fatorial, cujo produto, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, resulta em 120. Mas a resposta não é 120. Porque observe que eu fiz essa ordenação, estas permutações, mantendo o objeto L na primeira posição, e isso sim, deve sempre ser feito, mas coloquei em particular o objeto B na segunda posição, e não necessariamente precisa ser este objeto. Então, quando eu fixo L na primeira posição e B na segunda posição, eu tenho 120 maneiras diferentes de estabelecer essa composição. Se no lugar do objeto B fosse o objeto A, é uma outra ordem que se cria, e também obedecendo a condição de que comecemos pela locomotiva e que o vagão-restaurante não apareça na segunda posição. Então agora, estes 120 são outras maneiras diferentes de fazer as ordenações, respeitando a condição que o problema nos impõe. Então cada vez que eu fixo um vagão que é possível ser colocado na segunda posição, cada vez que eu faço isso eu tenho 120 composições diferentes, 120 ordens diferentes que obedecem à condição. Então observe que aqui, na segunda posição, tanto pode vir o vagão A, quanto o vagão B, quanto o vagão C, quanto o vagão D, quanto o vagão E. Então eu tenho 5 possibilidades de vagões que eu posso colocar na segunda colocação, e para cada uma dessas possibilidades eu tenho 120 composições diferentes. Então o número total de composições que obedecem a essa condição é 5 vezes 120, ou 5 vezes 5 fatorial. Então o total de composições que respeitam essa condição imposta é igual a 600.